Taxa Selic a 15%. Não é novidade para ninguém que o Copom se reúne de 45 em 45 dias para decidir a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juro oficial do nosso país. Ela é uma ferramenta da política monetária para trazer a inflação até uma meta aceitável, que seria de 3%, podendo variar de 1,5% para cima ou 1,5% abaixo. Na última quarta-feira, no dia 18 à noite, foi anunciado pelo Copom o aumento de 0,25 ponto percentual, ou seja, a taxa Selic que estava em 14,75 foi aumentada para 15%. O Banco Central deixou uma nota explicando o porquê do aumento de 25 ponto percentual na taxa Selic. Primeiro, ele diz que a desancoragem dos indicadores de inflação motivaram esse aumento. O que é uma desancoragem? Quando você vai lá no mercado, você já consegue perceber que algumas coisas diminuíram de preço. Está a mil maravilhas? Não, não está. Porém, as coisas vêm diminuindo aos poucos o preço. Por exemplo, o ovo, por exemplo, o leite. Algumas coisas tiveram alguma diminuição no preço. E isso vai lá para a conta do IPCA. Isso diminui a inflação. Só que existe uma certeza? Não, não existe. Mas a preocupação dele não é nem tanto assim quanto a questão econômica doméstica, ou seja, no mercado interno, mas sim com o mercado externo. Ele vê um problema, um risco de política fiscal nos Estados Unidos, assim como aqui no nosso país, um problema fiscal lá. E agora, por conta da guerra, os Estados Unidos podendo se envolver diretamente nessa guerra, isso pode gerar, pode não, vai gerar um problema econômico no país, vai forçar com que o Fed aumente as taxas de juros. E se o Fed aumentar as taxas de juros lá nos Estados Unidos, nós teremos que aumentar as taxas de juros aqui no Brasil. E o porquê disso? Talvez você se pergunte. Veja bem, as taxas de juros, elas servem para quê? Para desmotivar o mercado, para desmotivar a circulação de dinheiro no mercado, para desacelerar a economia. E o segundo ponto, ela serve como precificação nos títulos públicos. Isso não é só aqui no Brasil. Não estou falando só de tesouro direto. Estou falando de títulos em todo o mundo. Todos os países têm os seus títulos. Então, lá nos Estados Unidos também tem. E lá eles aumentando a taxa de juros faz com que outros investidores do mundo todo olhem mais para os Estados Unidos. Quem é mais seguro, os Estados Unidos ou o Brasil? Nós sabemos que existe um risco muito grande lá nos Estados Unidos. Existe uma dívida muito grande nos Estados Unidos. Porém, eles ainda têm um controle maior e a moeda deles é muito forte. Então, veja bem, se você é um investidor mundial e os Estados Unidos ele é seguro, você olha lá para a taxa de juros dos Estados Unidos, de 4,5%. Bom, segurança e rentabilidade. Se você olha para o Brasil com uma taxa de juros de 15%, insegurança, mas uma rentabilidade maior. Aí você vai se pôr em questão lá. Eu prefiro a segurança com uma rentabilidade pequena ou prefiro uma rentabilidade maior com uma insegurança política? Agora, e se os Estados Unidos aumentarem a taxa de juros deles? Bom, aí essa dúvida diminui. Alguém vai preferir, não, tá certo, tá pagando 15% lá, mas eu prefiro receber 5% ou 6% nos Estados Unidos, que é mais seguro. Você, quando você pensa em dolarizar os seus investimentos, você aqui no Brasil, você pensa em comprar uma ação americana ou você pensa em comprar um título, um treasury, um bonds americano. Presta bem atenção, vamos sair um pouco desse assunto. Quando você pensa em investir em outro país, seja ele em ações ou seja ele em títulos, isso se chama carry trade. O carry trade é quando você pega dinheiro emprestado ou você utiliza da moeda de um país para investir em um outro país. Só que quando você faz isso, você corre dois riscos. Por exemplo, se você está aqui no Brasil, eu dei uma pausa do assunto a respeito do Banco Central só para explicar um pouco a respeito disso para você. Quando você está aqui no Brasil e você pensa em comprar uma ação, uma renda variável, qual é o risco desse investimento? Bom, se a ação subir, quer dizer que eu tive uma valorização na minha ação. Você ganhou dinheiro? Não. As suas ações estão valorizadas. Você vai ganhar dinheiro se você vendê-las valorizadas. Agora, se a ação cair, quer dizer que eu tive uma desvalorização nas minhas ações. Você perdeu dinheiro? Não. Você vai perder dinheiro se você vender essas ações desvalorizadas.
Quer ver que isso acontece do mesmo jeito com a renda fixa? Se de repente você compra um pré-fixado e as taxas de juros sobem, quer dizer que aquele título seu está em uma rentabilidade negativa. Se você vender uma rentabilidade negativa, quer dizer que você teve prejuízo. E se for o contrário, se a taxa de juros cair, você vai ter um título mais valorizado. Se você vender valorizado, você vai ter um lucro. Mas na questão de renda variável e renda fixa, quer dizer que a renda fixa ela tem uma data de validade. E quando ela vencer, ela vai pagar exatamente aquilo que você contratou. Agora você que pensa em investir lá fora, isso acontece da mesma forma. Só que além disso, você ainda está correndo o risco do câmbio. Porque só o fato de você comprar dólar hoje, comprei dólar, eu tenho uma conta americana. Comprei dólar e está lá na conta americana. Se o dólar aqui subir, quer dizer o quê? Que o seu dólar lá está valendo mais. Porque se você convertê-lo para o real, quando você utilizar aqui no Brasil, você vai conseguir comprar muito mais coisas. Isso só se você só comprar dólar. Se você, de repente, comprar o dólar lá muito caro e o dólar vir a baixar, o câmbio vir a baixar, referente ao real aqui no nosso país, certo? O que aconteceu? Você acabou de perder, você acabou de desvalorizar. Então, vejamos, isso serve até para um aviso para vocês. Vocês assistem vídeos e todo mundo diz, vamos dolarizar, vamos comprar investimento lá fora, nos Estados Unidos e tal. Cuidado, pessoal. Presta bem atenção. O investimento lá funciona da mesma forma que aqui no Brasil. Qual é a diferença? Que lá em dólar, muito bom, só que você corre dois riscos. Você tem o risco do câmbio. Então vamos ver, se o câmbio estivesse barato, esse é o momento de se avaliar o investimento lá fora. Vamos voltar ao assunto lá do Banco Central e vamos voltar ao assunto no caso dos títulos. Então, o presidente do Banco Central disse que por conta da volatilidade de alguns produtos e da volatilidade também de algumas commodities, justamente por conta da guerra, quer dizer que a inflação está desalavancada. E por isso que ele aumentou em 25 pontos percentual. Ponto. Acabei com isso. Você comprou um título, seja ele bancário ou um título de renda fixa do governo. Sabemos que você só vai comprar pré-fixado ou vai comprar IPCA quando as taxas de juros tiverem perspectivas de queda. Nessa última reunião, ele deixou em aberto dizendo que, por conta de alguma situação lá fora, ao se resolver tudo isso, pode ser que ele venha a ter cortes na inflação. Nossa, isso é uma perspectiva? Pode ser que haja cortes. Porém, os DIs, os juros futuros, eles vêm mostrando um aumento para 2027. Só tendo um corte aí de verdade em 2028. Quer dizer o quê? Que o próprio mercado não confia, não acredita que a inflação vá diminuir agora. Seria bom você comprar um pré-fixado? Ou seria bom você comprar um IPCA? Jonathan, mas você nem foi lá ver quanto está se precificando. Eu concordo. Se você vai comprar um pré-fixado e você vai levá-lo a vencimento, tanto faz se vai subir ou se vai descer a taxa de juro. A taxa de juro. Porém, não tanto faz quanto a questão da inflação. Porque o pré-fixado ele é muito perigoso. Você vai sim receber aquela rentabilidade. Ótimo, olha, 15% de um investimento. Mas quanto vai estar a inflação? O quanto daquele investimento a inflação vai corroer? Presta bem atenção, vou falar de novo para você entender. Se você comprar um pré-fixado, tanto faz se a taxa de juro vai subir ou descer, por conta de que se você levar esse investimento a vencimento, você vai receber tudo aquilo que o seu investimento te propôs. O risco do pré-fixado é justamente a inflação. Se você está gostando desse vídeo, curte, compartilha e deixe o seu comentário. Você pode investir num pré-fixado? Sim. Existe uma perspectiva de queda da taxa de juro? Não, não existe. Mas você acha que a taxa de juro é interessante para você no longo prazo? Ótimo, maravilha. Qual é o risco?
da inflação. E a inflação lá? Você vai investir no pré-fixado. E a inflação? Não, a inflação tá controlada. O Banco Central, o presidente do Banco Central, disse que isso aumentou por conta que não existe uma ancoragem. Quer dizer o quê? Não existe uma certeza. Então eu vou correr o risco. Pré-fixado é investimento de renda fixa mais arriscado que tem. Agora, e lá no IPCA? O IPCA continua pagando 7%, 6% dele lá. Por quê? Porque não existe uma perspectiva aí de aumento na inflação. É o contrário. As ações do Banco Central, as ações lá do ministro da Economia, eles começam a fazer efeito na inflação. Então quer dizer o quê? Que possivelmente essa inflação vai diminuir. Seria interessante que você, por segurança, investisse no IPCA. Por quê? Prevendo que haja uma queda na inflação, maravilha, você estará protegido e ganhando uma taxa fixa boa lá de 6%, 7%, 7,35%, tem alguns títulos pagando até mais aí, certo? E se de repente a inflação subir? Bom, estou protegido. Então esse seria o momento, mesmo com a taxa Selic subiu, você vai assistir vídeo, onde eu devo investir? Olha, a taxa Selic subiu e agora os pré-fixados estão pagando tanto. Ponha uma coisa na sua cabeça, investidor. Investimos em pré-fixado e IPCA quando existe a perspectiva de queda na taxa Selic. Mas não é só isso. Tanto a queda na taxa Selic, por quê? Porque também a inflação deve estar com previsão de queda. Apesar que a questão, como disse o próprio presidente do Banco Central atual, Gabriel Galípolo, a questão é mundial, é economia externa. Tudo se resolvendo lá, com a guerra dando por fim, com o Trump se resolvendo com os países, se resolvendo com o Banco Central, tudo volta ao normal. Só que o nosso normal não está muito bem aí associado a uma maravilha lá na frente. Em 2027 não devemos esquecer, e eu falo isso e vou falar, em 2027 não teremos dinheiro. E o porquê não teremos dinheiro? Justamente por conta de regras do arcabouço fiscal, que é um planejamento muito bom. Se tivesse uma responsabilidade com o governo, se tivesse uma responsabilidade com os gastos, porque, trocando em miúdos, o arcabouço ele possibilita que o governo gaste mais de acordo com o aumento do salário ou os gastos do próprio governo, os investimentos. Então, o investimento, ele implica lá, voltamos no PIB, o investimento implica em crescimento. Então, isso possibilita que o arcabouço fiscal seja maior, possibilita que o governo gaste mais. Isso é interessante, porque quanto mais se tem, mais se investe. Porém, os gastos, os investimentos que são feitos por eles, acabam desequilibrando a economia por conta de um gasto exagerado. Bom, não vamos entrar nesse assunto, porque aí eu vou entrar numa questão política e isso não faz parte do meu nicho aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário e até a próxima.